contar. Então, a Michele, de 6 anos atrás, ela não tinha hábitos saudáveis como ela tem hoje, né? A Michele não tinha práticas de atividade física como ela tem hoje, né? E a Michele tinha um marido obeso, de 140 quilos. Que gostava de comer muita coisa que não era legal, né? E tinha hábitos ruins, né, de vida. Assim, de comer mal, não fazer atividade física, dormir mal, porque na época Diogo era anestesista, né? Então dava plantão e tal, aquela coisa toda. Eu engravidei, eu engordei 20 quilos na gestação. Graças a Deus. Né? Então, eu sempre fui ectomorfa, né? Que é a pessoa que é magra, tem metabolismo alto, come, mas não ganha peso, né? Então, eu era a falsa magra. Então, mas na gestação, como eu enjoava muito e o carboidrato era a única coisa que eu consumia e me caía bem, eu consumia muito pão, muito macarrão, chocolate. Sabe? Então, eu engordei muito. Chocolate também ou não? Chocolate também, mas era pizza, pão de queijo, entendeu? Então, eu engordei 20 quilos. Meu filho também nasceu grande, que ele nasceu 4,5 kg. Né? Caraca. Então, era minha filha nasceu com 2,5. Então, a gente brincava que meu filho era um mamute, né? Porque filho de duas pessoas grandes também, ele não tinha como vir pequenininho. E aí eu saí da maternidade, eu me lembro até hoje que a minha barriga, ela diminuiu pouquíssimo, assim. Parecia que eu ainda estava grávida de 6 meses no dia seguinte. Né? Então, assim, o corpo, ele ficou bem estragadinho. Estragado é uma palavra forte. Forte. Ele ficou bem estragadinho. E aí você sente aquilo, você se olha no espelho e se vê diferente? Muito. A mulher que disser que depois de gerar uma vida, ela não se olha no espelho e não se vê diferente, que ela é muito difícil, ninguém volta assim, né? Apesar de eu não ter hábitos saudáveis, mas eu era uma pessoa magra. Eu era até muito magra. Eu pesava 58 quilos antes e tinha um percentual de gordura de 22%. Olha que absurdo, né? Pra você ver como é que os hábitos saudáveis mudam a nossa vida, né? Eu tinha um percentual altíssimo de gordura, mas era muito magra. E aí, depois da minha gestação, eu fiquei bem mais gordinha. A minha barriga, como ela esticou muito, ela ficou aquele excesso realmente, né? Que demorou muito tempo para voltar. Eu só fui voltar a fazer atividade física muito devagarzinho, quando o Vicente já tinha 1 ano e 2 meses. Então eu fiquei... Mas aí você voltou a fazer atividade física para emagrecer, porque você precisava daquela mudança? Como é que foi isso? Eu tava me sentindo muito mal, né? O Vicente tinha 1 ano, o Diogo resolveu virar a chave dele. Ele falou, não... Eu preciso virar minha chave porque eu vou morrer cedo. Eu acabei de ter um filho, né? Na cabeça dele, ele pensava isso. E se eu continuar com esses maus hábitos de 140 quilos, eu vou morrer e não vou ver o meu filho crescer. E aí, ele entrou pro CrossFit, entrou para um programa na época chamado Holy 30, em que existia assim, um campeonato de quem emagrecia mais dentro de um mês. Box, aquele do Casa Shopping. P9, CFP9. CFP9. Exatamente. Pode crer. E aí, o que aconteceu? Ele perdeu muitos quilos, ficou em 3º lugar. Tipo assim, ele fez muita diferença na vida dele, né? E aí, eu comecei a me motivar, porque você vê o seu marido ou a sua esposa mudando, você percebe o seguinte. Se você não caminhar junto, você fica para trás. Né? Ele, obviamente, teve um choque de autoestima. Ele começou... Você imagina uma pessoa muito gordinha... A pessoa começar a se sentir bem de novo, a ver o corpo melhorando, né? Então, ele teve um choque de autoestima. Ele falou, nossa, tá dando certo, né? Então, eu falei, não, eu tenho que acompanhar. Só que aí eu cheguei a entrar pro CrossFit no início, né? Antes de entrar na musculação. Eu cheguei a fazer um tempo CrossFit. Foi quando eu perdi alguns quilos e aí eu voltei a ser magra. Cheguei a 58 quilos, mas continuava... Que era o teu peso anterior. Que era o meu peso anterior. E continuava com um percentual de gordura alto, porque eu não tinha ainda feito uma readequação alimentar do jeito que eu deveria. Porque você continuava com os teus maus hábitos Os de maus comida. hábitos continuavam, entendeu? Tipo, eles não mudaram, né? Nessa época, o Diogo nem atuava ainda no ramo da medicina do esporte. Então, a gente fazia aquelas dietas da nossa cabeça, assim, entendeu? Entendi. E aí nem um acompanhamento com nutrólogo, nem nutricionista, nem nada do gênero, né? Não, era tudo da minha cabeça. Entendi. Você tá falando aí muito da transformação, né?
2016 eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, eu morava no segundo andar e eu sempre subia de escada. E aí, é uma das coisas que eu fiz quando eu voltei dos Estados Unidos, quando eu voltei, né, eu não trouxe um videogame, eu não trouxe um celular, eu trouxe 12 quilos de chocolate. Eu sei, porque quando eu viajava eu também fazia isso. 12 quilos de chocolate. Eu tinha 122 quilos na época, não que eu esteja fitness, mas hoje eu estou com 101. Melhorou. E na época eu cheguei a 89 quilos, então tava também crossfit. Cheguei a 89 quilos, tava menos gordo, velho. Tava mais decente, assim, né? Na época que eu era mais magro, eu tinha 86 quilos aí, então ainda tô longe disso, tô 15 quilos longe disso. Tem que focar, né? Mas realmente é uma coisa que faz diferença. E quando a gente vira pai, no seu caso, quando vira mãe, sim, e o pai ele tem uma desvantagem de 9 meses pela mãe, porque a gente vira pai no dia do nascimento, vocês viram mãe no quando dia que... engravida? Exato. Então a gente sempre tá 9 meses atrás de vocês. É verdade. E aí, pô, cara, eu começo a pensar nessas coisas, voltar a pensar nessas coisas. Mas eu gosto tanto de um churrasquinho. Entendeu? Mas eu vou te falar que eu também gosto de churrasquinho. Porque eu como uma dieta de 4.500 calorias por dia. Benza a Deus. Eu devo comer provavelmente 2 vezes o que você come. Só que eu treino. Muito. Entendi. A diferença é essa. E aí você vai, muito que eu ia falar carregada, não é? Muito puxada pelo Diogo, né? Vocês vão juntos como casal nesse programa, eu vou chamar de programa, nesse programa de emagrecimento, de mudança de vida, de mudança sim, de estilo, de mudança de comportamento. De tudo. De tudo. Eu me vejo, na verdade, na época, quando eu lembro, eu penso o seguinte, eu cheguei a ser... Eu posso falar isso com conforto hoje em dia, porque hoje a gente ri disso, mas eu cheguei a ser, nos primeiros meses, quando ele emagreceu muito, principalmente depois do Holy 30, eu cheguei a ser um pouco de sabotadora dele. Porque essa virada de chave dele me assustou. Eu, como esposa, eu falei, caraca, ele tá andando com um pessoal diferente, que é o pessoal do CrossFit, né? Então, tipo, ele tá andando com um pessoal diferente, que eram amigos que não eram meus, eu não tava no CrossFit de início, né? Eu entrei depois. E ele... O Diogo nunca tinha dado certo tentando emagrecer na musculação. Não dava prazer pra ele. Então, o esporte coletivo deu muito prazer pra ele. E aí, ele começou a se ver diferente, começou a ver aquela evolução e tirar foto mês a mês e tal. Eu falei, não, tem alguma coisa errada com meu marido, que ele tá se achando muito lindo e tal, não sei o quê. Isso gera uma insegurança no teu parceiro, né? No caso, gerou em mim. Então, eu percebia que ou você é o sabotador e você... faz de tudo para aquela pessoa largar aquela vida, fitness no caso, né? Ou você caminha junto. Só que o sabotador, ele tem um problema. Se ele continuar muito tempo naquela posição, fatalmente o casamento dele não vai dar certo. E não existe só o sabotador no emagrecimento ou no fortalecimento, digamos assim, né? Existe sabotador em outras áreas também, profissional, né? Isso é só um dos fatores do sabotador. Recentemente aí a gente fez um podcast com um pessoal que está estudando medicina e a gente estava falando sobre o passivo-agressivo, que é aquele cara que chega assim, pô, posso fazer a crítica construtiva? Sim. Aquela crítica nunca é construtiva, claro. Era só uma... Eu queria muito estar no seu lugar. E aí, ele foi polido falando aquilo, mas... Ele tá sendo só babaca, entendeu? De um jeito bacana. Não que você fosse babaca, pelo amor de Deus. Mas hoje eu vejo o meu erro, entendeu? Porque depois que você vira a chave junto, você pensa assim, mas eu queria que ele tivesse essa postura comigo. Não. Então hoje eu consigo. A gente fala rindo disso, né? Mas isso foi um problema no início. Entendi.